comigo a sua Bíblia, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 15. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 15. Vamos ler do versículo 21 ao versículo 28. O tema desta noite, a mulher cananeia. Mateus 15, do 21 ao 28. Agora que a nuvem de glória já sumiu daqui, né, irmãos? Porque era uma nuvem não era a glória do Senhor. Ontem na consagração, os olhos foram abertos e nós vimos literalmente a nuvem de glória. Mas hoje, esses bichinhos de luz fizeram a festa, né? Mas como a gente adora o Senhor da mesma forma, não importa se tem um bichinho de luz, não importa se tem dificuldade, não importa se tem dor, nós estamos aqui para adorar ao nome de Jesus. Amém? Mateus capítulo 15, do versículo 21 ao versículo 28, a Bíblia diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoninhada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Vamos orar ao Pai. Senhor Jesus, queremos nesse momento clamar mais uma vez ao teu nome, pedindo que tu venhas falando conosco agora através da tua palavra. Revela a tua palavra em nossos corações de forma viva e eficaz, que saímos daqui completamente diferentes de como entramos. Pai, que todos os demônios que têm feito oposição às nossas vidas, todos os demônios que têm se levantado contra as nossas vidas, que caiam por terra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém, queridos? Amém. Irmãos, no Antigo Testamento, segundo a nossa versão revista e atualizada, nós teremos 3 citações acerca dos demônios na Bíblia. Nós não vamos lá agora, mas se você quiser anotar, Levítico 17, versículo 7, Salmo 106, versículo 37 e Deuteronômio 32, versículo 17. E olha que o Antigo Testamento é um livro muito maior, né? Nós temos 39 livros que formam o Antigo Testamento contra 27 do Novo Testamento. Mas nós não vamos ver o Antigo Testamento citando muito a existência dos demônios, a não ser nessas referências. E se você utilizar então a revista e corrigida, você vai encontrar apenas 2 referências aos demônios no Antigo Testamento. Mas segundo a nossa versão, 3 referências. E por que isso? Porque para o judeu era muito difícil admitir a existência dos demônios. A religião judaica não permitia que eles acreditassem nessa questão de possessão demoníaca. E para os demônios isso é muito bom, porque se você achar que eles não existem, não estão atuando, eles permanecem escondidos. Mas aí nós chegamos no Novo Testamento. E aí a Bíblia fala em 70 citações acerca dos demônios. E olha que estamos falando de 27 livros. Em 27 livros, 70 citações. Em 39 livros, 3 citações dos demônios. Por quê? Abra comigo lá em 1 João, capítulo 3, versículo 8. Pastora, por que você está falando tudo isso para falar da mulher cananeia? Porque, irmãos, vou dizer uma coisa para vocês que eu falei ontem na consagração. Falei lá na Nova Vida de Queimados e repito para a igreja que está conosco hoje, você que está conosco pelo YouTube ao vivo e também na mensagem gravada. Se em 1990, início da década, o início do ano 2000,
nós tínhamos que lembrar a igreja brasileira que nem tudo era demônio, não é verdade? Quantas pessoas sofrendo com depressão, ansiedade, câncer, enfermidades, e as pessoas diziam, é demônio, é demônio. Mas a igreja precisou abrir a mente e entender que nem tudo é demônio. Existem enfermidades de origem demoníaca, mas nem toda enfermidade é de origem demoníaca. Se você come 20 pastéis ou 20 bolinhos da irmã Valdete, você vai talvez ter uma azia. E vai dizer, o demônio me atacou no culto. Não, você comeu demais. Você comeu muita fritura. Porque além dos bolinhos, do pastel, você comeu linguiça, você também deu um copo de Coca-Cola. Não foram os demônios, foi falta de vigilância. Agora, quando você começa a perceber que existem coisas na sua vida que não se resolvem quando você se posiciona, não se resolvem mesmo você fazendo a sua parte, comece a investigar se a origem não é espiritual. Lembra da mulher encurvada? 18 anos, a minha última mensagem foi sobre a cura da mulher encurvada. Satanás levava aquela filha de Abraão encurvada. Hoje, para a medicina, o nome da doença é fusão na coluna vertebral. É uma doença, mas de origem demoníaca. Então, por que estamos abrindo essa mensagem falando sobre isso? Se na década de 90, início dos anos 2000, precisávamos falar que nem tudo era demônio, em 2025 a gente precisa alertar a igreja que os demônios existem e ainda estão atuando na vida das pessoas. Porque agora eu percebo que a igreja desse século, principalmente aqui no Brasil, está secularizando tudo. Está relativizando tudo. Ah, não é bem assim. Ah, não é espiritual, não. Você ora por tudo, você clama por tudo. Você ora para sair de casa, ora para voltar. Isso aí é ser bitolado. Isso aí você está sendo muito religioso. Não, nós entendemos que o mundo espiritual existe. Amém. E que nós precisamos vencer na oração. Amém. Irmãos, a igreja brasileira está ficando cética. Você entra nos cultos, é um momento de show, é um momento em que as pessoas estão ali sentindo e recebendo dopamina. Aí ficam felizes por causa da dopamina, porque dopamina dá prazer. Quer ver? Pega um pedaço de chocolate, principalmente o meio amargo, e vê se não vai te dar prazer. Dá alegria na alma. Tem um meme na internet de um pudim dizendo assim, você sempre esteve comigo nos piores momentos. Como é que pode, né? O doce tem esse poder de trazer uma dopamina, mas é uma dopamina pequena, rápida, instantânea. Assim como as drogas. A pessoa sente aquele prazer rapidamente, acha que está bem, mas na verdade não está. Então nós precisamos entender que o mundo espiritual existe. Nós estamos falando aqui da existência de demônios. Irmãos, as pessoas que têm visões continuam enxergando demônios. Tudo é demônio? Não, mas eles existem. E se tem uma coisa que eles gostam, como eu falei aqui, é que você pense que ele não está agindo. É que você pense que não é uma atuação dele. É porque fulano é assim mesmo, é porque minha mãe era assim, é porque minha bisavó também era assim. Não, nós precisamos quebrar esses ciclos geracionais em nossas vidas. Como pastora, fazendo campanha? Não, com obediência. Porque campanha não muda a vida de ninguém se nós não obedecermos, irmãos. As pessoas estão indo para as campanhas na igreja. Eu entendo a campanha de oração, é um propósito de oração, mas as pessoas acham que aquilo ali é literalmente uma campanha quase que política que vai mudar a vida de alguém. Não muda. O que muda a nossa vida é obediência. Amém. Entrar por aquelas portas só vai mudar a minha e a tua vida se nós obedecermos a palavra de Deus. Aí você vai então para o Novo Testamento, 1 João capítulo 3, versículo 8. Por que o Novo Testamento então temos 70 citações acerca dos demônios? Porque a Bíblia diz assim, aquele que pratica o pecado procede de quem? Do diabo. Porque o diabo vive pecando desde quando? Então é desde Gênesis. Se você não vai ver tantas citações do Antigo Testamento, eu quero te dizer que a primeira carta de João já vem dizendo que é desde o princípio que o diabo vive pecando. E aí nós temos a revelação. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Vamos ler juntos? Para destruir as obras do diabo. Amém. Aleluia. Por isso que você vai ver no Novo Testamento tanto se falar de demônio. Irmãos, Jesus entrava numa sinagoga. A pessoa, pá! Quem és tu, ó Filho de Deus? Eu costumo dizer, irmãos, nos lugares até que eu vou pregar e aqui também. Eu não consigo entender as pessoas que se dizem ateias. Ah, eu sou ateu. Porque até os demônios creem e tremem, diz a Bíblia. Até os demônios, nem o demônio é ateu.
O diabo crê e treme. Então você imagina, a gente vive num mundo de pessoas dizem, eu não creio em Deus. O diabo diz, pois eu creio. Eu acredito e ainda tremo. Tenho que pedir permissão a ele para tocar em alguém, como foi com Jó. Jesus entrava na sinagoga, o demônio confessava Jesus. Você não vai ver o demônio falar mentira nesse momento, não. Diante do Filho de Deus, ele começava a confessar. Vieste para perder-nos. Vieste destruir, meu Filho do Altíssimo. Nós precisamos confessar o nome de Jesus. Amém. Que é o nome que está acima de todo nome. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Amém. Igreja, tem momento, não é possível que vocês não estão percebendo, que você ouve barulho, eu fico assim, deve ser gambá. Daqui a pouco eu fico assim, será que é algum, sem ser gambá, aquele parecido com ele? Ai meu Deus, tem misericórdia. E continua o barulho, deve ser gato, a gente que mora em casa. Quem mora em apartamento fica como? Deve ser o vizinho. Ah, deve ser alguém que passou no corredor. Meu irmão, tem hora que você percebe que é a presença do inimigo. Ontem na consagração o Senhor falou conosco que o inimigo tinha visitado os quartos. E o que tivemos de relato de pessoas que dormiram mal. Quando? Ontem? Essa semana. Misericórdia. A Mônica está falando que a luz do quarto dela acendeu sozinha. E ontem na consagração o Senhor revelou isso, que o inimigo estava visitando quartos, perturbando sonos. E foi uma enxurrada de testemunhos de pessoas dizendo, essa noite eu dormi mal, ai foi mosquito. A gente coloca, irmãos, é isso que eu estou falando. A gente entende que é mosquito, se bobear, de repente estava com um problema lá no interruptor. Não é. É a presença dele para tentar perturbar, desfocar a igreja. Porque estamos vivendo dias difíceis, irmãos. Os homens estão maus, o ser humano está difícil. E os demônios continuam rindo. Pensando, lá, até os crentes estão achando que eu não existo. E Mônica, é interessante que tem uns 15 dias, não tenho o hábito de, no momento da pregação, a gente ter esse tipo de conversa, mas eu preciso falar. Eu sonhei com a Mônica, e eu nunca sonhei com vocês na minha vida. E eu falei assim pro João, eu tive um sonho tão forte com a Mônica, que eu precisava ir na casa dela orar. Só que quando eu chegava lá, eu pedia reforço. Eu pedia para ele ir orar. Misericórdia. Jesus de Nazaré. Gente, o sonho que eu tive com ela foi exatamente assim, que havia uma luta dentro da sua casa espiritual. Então eles existem. Quem está ouvindo essa mensagem acha que os demônios não existem, eles existem. E nós vamos vencê-los, derrotá-los, pelo poder que há no nome de Jesus. Vamos voltar para Mateus capítulo 15. Às vezes você está naquele período, né? Briga com o marido, briga com a esposa, briga com o filho, briga com a mãe, briga com o pai. Ah, é o jeito de todo mundo, vai colocando culpa nos temperamentos. Não, irmãos. Começa a observar. Se tem um ciclo se repetindo na sua vida, é uma luz acendendo, é ouvindo voz, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Levanta a tua mão e fala, Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Você tem autoridade para isso, como a Mônica fez, como a mãe dela fez. Eu creio que o sonho que o Senhor me deu era uma revelação para que nós pudéssemos entrar em intercessão pela vida dela. Mas o que ela fez? Ela entrou em oração. Amém. Muitos cristãos nessa hora ligam para o pastor desesperado. O que eu faço? Ora. Ah, mas eu sou pecador, eu também sou. Nós temos que pedir perdão e repreender ao espírito maligno. Amém. Voltando para Mateus capítulo 15, versículos 21 e 22, a Bíblia diz assim. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, Marcos vai chamar essa mulher de Sirofenícia, que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Eu percebo que essa mãe é a maior intercessora da sua filha. Eu fui convidada para o dia 1º de novembro falar às mães, um projeto chamado Mães com Propósito. São mães que no meio da caminhada tiveram seus filhos afastados da presença do Senhor. E novamente em Queimados. Eu acho, irmãos, que a gente tem que ter um ponto de pregação lá em Queimados, porque a minha vida agora é Jacarepaguá, Queimados. Dia 1º de novembro, às 8 horas da manhã, eu estarei ali falando das mulheres e o Senhor já tem ministrado algo ao meu coração. As mães são aquelas que não desistem dos seus filhos. Independente da circunstância, independente do que esteja acontecendo, independente da luta, independente do jeito, independente do temperamento, mães não desistem dos seus filhos. Amém. Essa mãe
pede uma ajuda ao Senhor. É interessante que ela diz, no versículo 22, tem compaixão de quem? De mim. Mas o pedido é para quem? Para a filha. Sabe por quê, irmão? Se o filho está com problema, tem um pai e uma mãe com problema. Eu não consigo acreditar num pai ou numa mãe que vê o filho com problema e diz o problema é dele. O problema é dela. Ela que se vire. Isso não existe. Se o filho tem um problema, os pais estão com um problema. Se o filho tem uma dor, os pais estão com dor. Aquela mulher é intercessora. Aquela mulher clama a Jesus, tem misericórdia de mim. A minha filha está endemoniada. Mas ela pede misericórdia pela vida dela, tem compaixão de mim. Porque, irmãos, mãe não dorme com filho doente. Mãe não sossega enquanto o filho não chega em casa. Mesmo eu com meus 43 anos, tenho que chegar de queimado e falar, pai, já chegando. Você vai pedir para avisar quando chegar, quando voltar, quando tiver. Falei, já bota no grupo que fica todo mundo sabendo. Porque enquanto um filho não chega em casa, não tem uma mãe, não tem um pai que tá tranquilo, gente. E não importa a idade, não. É sempre uma segurança saber que o seu filho está bem. Mas essa mãe não estava nada bem. Porque a sua filha não estava nada bem. A sua filha, irmãos, está endemoniada, já deve ser difícil. Mas você imagina, está terrivelmente endemoniada. Um ninho de demônios. Imagina num ninho de demônios. Essa menina devia ser possivelmente uma criança para adolescente. A mãe estava desesperada. Só que é interessante que essa mulher, por ser grega, cananeia, cirofenícia, ela sabia que o único que tinha poder sobre os demônios era um judeu. Naquele tempo, entenda a palavra, um exorcista. A Bíblia fala de exorcizar. É expulsar o mal, os demônios. Não tem nada a ver com o filme da vitamina de abacate, não. Que você viu quando era pequeno. Ou pelo menos eu tentava ver. E quando começava aquela parte pior, eu ficava, eu não tinha Jesus, olha que loucura. Eu ficava, meu Deus, e agora como é que eu vou pro meu quarto? Porque eu tô com medo. Porque eu não tinha medo de voltar pro quarto. Cuidado com aquilo que você vê na televisão. Eu não tinha o conhecimento. Hoje eu tenho. A maioria das pessoas que já fizeram esse filme já morreram. Aliás, quase todas as pessoas que mexem com filmes de terror, trabalham com filmes de terror, elas sofrem ataques demoníacos. Porque estão mexendo com o mundo espiritual da parte de Satanás. E aí, irmãos, observe, essa mulher, ela não conhece a lei. Eu estou falando de uma mulher cananeia, tá? Ela não conhece os salmos. Ela não conhece os profetas, André. Ela não conhece. Ela conhece que tem um judeu exorcizando pessoas. Ela sabe, apesar de não ser judia, eu estou falando de um período aqui, irmãos, quase de uma xenofobia. Era tão terrível a relação entre judeus e pagãos, judeus e gentios, eles tinham, um tinha pavor do outro. Eu estou falando desse período. Então, para uma pagã, uma gentia, chegar para um judeu e fazer um pedido, ela teve que se humilhar. Ela precisava recorrer a alguém que lá no seu povo não tinha. Quantas vezes você vai pregar Jesus para uma pessoa, a pessoa não aceita. Porém, no momento do aperto, não tem ninguém no povo dela que faça alguma coisa. Aí ela se lembra. Ah, teve um dia que a Estela me falou de um Jesus que faz qualquer coisa. Teve um dia que a Zeldinha falou para mim de um Jesus que pode transformar meu marido. E aí eles se lembram, como aconteceu com essa mulher. Certamente ela ouviu testemunhos, ela ouviu histórias, ela ouviu falar do Gadareno, Maria Madalena. Esse homem vai poder libertar a minha filha. Irmãos, a fé vem pelo ouvir, diz a palavra de Deus lá em Romanos. E que verdade é essa? Por isso que é importante ler Bíblia, estar na igreja, ouvir palavra, para que a sua fé seja ativada. Amém. A nossa fé é como um botão que precisa ser ativado. Glória aleluia. Amém, Senhor. Aleluia. E aí você começa a observar que mesmo essa mulher sem conhecer lei, profeta, Bíblia, ela vai correndo atrás de Jesus. E vamos para o versículo 23, que diz assim: ele, porém, não lhe respondeu o quê? Palavra. Ele, porém, não lhe respondeu? Palavra. Ele, porém, não lhe respondeu? Palavra. Mas não significa que ele não respondeu nada. Quando a gente lê a Bíblia, a gente fala assim, Jesus não respondeu nada. Não, ele não respondeu palavra.
Às vezes nós estamos assim, eu estou fazendo uma oração, mas Jesus não está respondendo nada. Peraí. Você está orando para fazer sociedade com ímpio. A tua Bíblia é aberta lá em Coríntios e você não lê que ímpio e crente não tem como ter sociedade? Você está orando para tomar uma atitude em relação a uma pessoa. Olha, irmãos, as coisas estão acontecendo de uma forma tão linda. O diabo está operando, mas Deus está operando muito mais. Quando eu participei da arte terapêutica, onde? Lá em Queimados, fizeram um sorteio. A menina que organizou essa arte terapêutica. Então tiveram sorteios com consultoras de moda, tiveram sorteios com psicanalistas. E teve sorteio comigo, um gabinete comigo. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. E eu atendi uma senhora, conversamos, ali fizemos um gabinete longo por vídeo, né? Quando foi ontem, ela estava na igreja. Aí ela, pastora, lembra de mim? Eu falei, lembro, abracei, beijei. Ela falou, pastora, lembra daquele gabinete que a gente fez? Eu falei, lembro. Lembra daquela bênção que estava atrás de mim, que a senhora falou pra mim, ora e vê se ele é de Deus, e vê se ele quer casamento. Pastora, naquela semana ele disse que não queria casar é nada. Falei, misericórdia, me manda zap e me conta essa história toda. Era laço. Comece a observar, Jesus não está respondendo palavra. Olha o cenário que está sendo montado. Você está querendo montar sociedade com gente que fala mal de 6 pessoas. Qual vai ser a 7ª pessoa que ele vai falar mal? Você. Observe o cenário. Jesus naquele momento não respondeu palavra, mas ele estava respondendo com todo o cenário que estava montando. Ele estava montando um cenário. Eu vou mostrar para quem achou que terminou. Eu vou tentar. E o projeto falhou. Eu vou chegar depois. Só para impressionar, eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. É isso que Deus faz. Deus não poderia ter pego o povo de Israel, sai do Egito e pronto. Não, mas tinha um cenário montado. 10 pragas, Faraó sendo humilhado, o mar se abrindo para a gente hoje poder falar das maravilhas do Senhor. Glória a Deus. Talvez você ainda não tenha recebido o teu milagre, porque, irmão, você vai ter que dar testemunho atrás de testemunho nas igrejas. Eu vou nas igrejas hoje em dia, não, pastor, eu passei por uma perseguição. Eu passei muita luta da igreja que eu era, eu pensei... Jesus. Não, você não imagina. Eu fiquei no banco, eu falava, oh meu Deus. A vida imita. Meu pai. E a gente pensa, por que eu estou passando por isso? Para depois ajudar alguém. Levantar alguém e dizer, eu já passei por isso e venci. Você vai vencer. Você vai vencer. Aí a gente vai para o versículo 23 ainda. Ele não respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Meu Deus. Às vezes nós entendemos esse despede com uma ótica. Que os discípulos tinham esse hábito, né? Manda essa mulher calar a boca. Ai, faz alguma coisa. A gente não está aguentando essa gritaria. Discípulo não gosta de atender muita gente. Discípulo não gosta de gritaria. Discípulo não gosta de gente atrás deles. Mas Jesus gosta. Só que nesse momento aqui, pela palavra no original, quando eles estão pedindo despede-a, eles estão dizendo, atende essa mulher e libera ela. Aí você vai começar a entender que tem mais um detalhe nessa mensagem. A mulher clama, Jesus não responde palavra. Então começa a haver um movimento de oração. Os discípulos também começam a clamar. Despede-a, atende e libera ela. Atende e libera ela. Faz o que ela quer e libera ela. E tem vezes que Deus não vai atender a gente de primeira porque Ele quer um movimento de oração. Mais gente vai ter que orar. Até os discípulos. Lembra da parábola da viúva importuna? Importunou, conseguiu. E o amigo importuno? Importunação, irmãos, é insistir com o pedido. O amigo importuno vai e bate na casa do homem meia-noite. Oi, tem 3 pães para me emprestar? Chegou um amigo meu de viagem, eu não tenho pão. O que o amigo faz? Bate com a porta na cara. Eu não tenho pão nenhum porque meus filhos estão dormindo. Isso não é a hora de você me pedir pão. Oi, eu sei que você falou que não vai me dar, então, mas eu preciso de 3 pães. De novo ele fecha a porta na cara do amigo. Na terceira vez ele falou, eu vou dar esse pão para ele parar de me perturbar. E Jesus diz o seguinte, se ele não te der por ser seu amigo, vai te dar por causa da importunação. Batei e abrir-se-vos-á, buscai e encontrareis. Pedi e dá-se-vos-á.
A mulher clama, Jesus não responde palavra. Então os discípulos começam, Senhor, pelo amor de Deus, atende ela. Eu estive no hospital, acho que foi mês passado, com a irmã Marilza, quando ela operou. E de repente eu estava dando comida na boquinha dela, que ela ainda não tinha operado a perna, não conseguia comer. E aí começou uma acompanhante, que as coisas acontecem sempre no meu dia, né? Minha mãe disse que ficou lá a semana inteira, não aconteceu nada. Mas no meu dia, bem na minha vez, acontece. E aí de repente começou uma acompanhante no telefone. Alô? O quê? Pelo amor de Deus! Eu falei, meu Deus, tem misericórdia, o que está acontecendo? Sai da casa! Aí, gente, Jesus, com aquela confusão na enfermaria, o que houve? O que está acontecendo? E ela, minha casa está pegando fogo. Eu falei, meu Deus, socorre ela, Senhor. Minha filha está dentro do banheiro. Ela começou a gritar. E, conclusão, virou um mover de oração em prol daquela mulher. Porque tem vezes que tem alguém perto da gente que está tão desesperado que vai agoniando a gente também, igual os discípulos. Pelo amor de Deus, Senhor, despede ela. Atende, porque ela está clamando atrás de nós. E Deus permite para começar a ver um mover de oração. Senhor, eu não aguento mais ver fulano sofrer. Senhor, eu não aguento mais ver minha irmã chorando pela mesma situação. Senhor, eu não aguento mais ver meu irmão passando por essa dificuldade. Então Deus permite para que nós possamos ter compaixão uns dos outros e orarmos e clamarmos. Irmãos, quando eu vi a irmã Marilza lá naquele hospital com aquele fêmur quebrado, quase uma semana já assim, falei, meu Deus, tem misericórdia. Além dessa gritaria da mulher com a casa pegando fogo, por fim era o chuveiro. Talvez alguém queira saber o fim da história, né? Era o chuveiro que estava pegando fogo com a menina dentro do banheiro. Então ela começou a gritar e dizer que a casa estava pegando fogo. Então foi aquele clamor da mulher cananeia naquela enfermaria. E aí a gente começa a olhar, o que Jesus está permitindo? Senhor, salva meu marido. Senhor, salva meu marido. Aí vem o filho e começa, Senhor, salva o meu pai. Senhor, salva o meu pai. Senhor, salva o meu pai. Daqui a pouco tem alguém no trabalho que ele está perturbando o juiz. Senhor, salva este homem que trabalha comigo. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? É um mover de oração. Salva este homem, salva este homem. Daqui a pouco a mãe do marido se converte. Meu Deus, eu estou orando pelo meu filho. Irmãos, Deus quer ver um povo que ora e que clama. E que tem compaixão e que intercede. No versículo 24, a Bíblia diz assim, de Mateus 15. Mas Jesus respondeu. Jesus decidiu falar. Tem uma hora que ele fala. No início ele pode até não responder palavra, está montando o cenário. Mas nesse momento ele respondeu palavra. Diz a Bíblia no versículo 24. E o que é que ele respondeu? Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Primeiro Jesus não responde palavra. E quando decide falar, a palavra é uma negativa. Não fui enviado a vocês. Não fui enviado aos gentios. Nós estamos falando de um tempo, eu volto a lembrar vocês, de uma guerra, quase guerra. Por isso que eu falei aqui de xenofobia. Sabe essa versão que as pessoas têm de... Aqui no Brasil não, né? Graças a Deus. O brasileiro é tão acolhedor. O brasileiro, ele gosta dos estrangeiros. Ele recebe bem estrangeiros. Ele faz questão de falar, de ajudar. Colocar no BRT, dar carona. O brasileiro é assim. Agora vai você lá pra fora. É como se a gente estivesse falando mais ou menos assim. Um americano falando. Porque ela era grega. Cirofenícia. Cananeia. Então é como se um americano falasse, uma sul-americana ou uma latino-americana, brasileira e carioca, te pedindo ajuda lá na Times Square. Eles têm uma orgia. Eles têm uma... sabe? Peraí. Ojeriza. Obrigada, orgia. Ojeriza. Orgia. Eles têm uma... Ih, gente! Ojeriza! Saiu, pastor Luiz. Eles têm uma ojeriza. Não adianta pedir ajuda na Times Square, não. Eles não vão querer nem muito contato com você. Brasileira, latino-americana, carioca. Sai pra lá. Olha o contexto que está acontecendo aqui, irmãos. É muito mais do que a gente pensa. Está acontecendo uma desconstrução mental preconceituosa. Jesus também está revelando algo aqui muito interessante. Eu não falei aqui que ela era grega, cirofenícia, cananeia. Jesus respondeu para ela: fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Como é que ele sabia? Se, na verdade, o clamor dela foi o seguinte: Senhor, filho de Davi,
Como é que ela sabia que Jesus era o filho de Davi, da linhagem de Davi? Tem compaixão de mim. Será que ela ouviu falar que o cego, quando foi curado, ele clamava, filho de Davi, tem compaixão de mim? Mas eu vejo também um outro lado. Essa mulher tentou ser uma mãe judia. Essa mulher, devido a ogerizar, eita, que agora eu enchi a boca para falar, que agora eu acertei, que havia entre os gentios e os judeus, essa história toda. Ela falou, tem que chegar perto dele, como se eu fosse uma mãe judia. Então eu ouvi um homem que ficou curado e falou, filho de Davi. Uma mãe judia deve pedir assim a ele. E aí ela começa a se travestir de judia para alcançar um pedido. E o que de um judeu. E o que a gente aprende com isso, pastora? Que história é essa que você quer dizer? Eu quero dizer que ela usou o clamor de uma mãe judia para impressionar um judeu. Mas com a frase de Jesus no versículo 24, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele está falando o seguinte, você não me impressiona, eu sei quem você é. Irmãos, nós temos que usar aquilo que nós temos para falar com Jesus. Eu não tenho que falar do jeito que o pastor Luiz fala, eu não tenho que falar da maneira que o pastor João fala, eu não tenho que orar da maneira que a Lu ora. Eu sei que às vezes a gente pega o jeito das pessoas, às vezes acontece. É impossível dar uma aula aqui e não imitar o pastor Luiz. Impossível. Quarta-feira vai ter uma imitação do pastor Luiz. Alguém? Sempre. Eu acho que não tem um professor aqui que não... não tem um professor aqui que venha dar uma aula e não faça uma alusão ao pastor Luiz. Uma menção ao pastor Luiz. E aí você começa a ver que isso é porque nós temos intimidade. Mas eu não posso querer copiar a maneira que um adora, que o outro ora, que o outro fala para impressionar Jesus. Porque sabe o que ele vai responder? Eu sei quem você é. Eu sei quem você é. Então, quando ele diz, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, ele está dizendo, pode orar como judia, pode clamar como judia, pode usar palavras de judia, mas você não é judia. Eu sei quem você é. Aleluia! Aleluia! Aí você vai pensar, poxa, Jesus deu uma negativa para ela. Essa história não acabou aí. O que você faz quando Jesus te dá uma negativa? É o que, Estrelinha? Segundo a Estrelinha, continua orando. É uma pena que nem todos agem assim. Muitos diante de uma negativa de Jesus saem da igreja. Muitos diante de uma negativa de Jesus desistem da fé. Muitos diante de uma negativa de Jesus ainda agem pior, procuram outras religiões, deuses falsos, dizendo lá eu vou conseguir. Diante da negativa de Jesus, o que a mulher cananeia fez? Igreja amada, versículo 25, vamos ler juntos? Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me, meu Deus. Depois da negativa de Jesus, a mulher foi adorá-lo. Que banho que os gentios davam nos judeus, hein? Que banho que os gentios davam nos judeus. Os discípulos andavam com Jesus. Quando Jesus dava uma negativa, eles ficavam irritados, chateados, entristecidos. Volta e meia você vai pegar os discípulos discutindo entre si. Olha a discussão deles. Quem é o maior no reino de Deus? Pensamento de discípulo. Quem será que chama mais a atenção dele? Aí vem a mãe, porque mãe de discípulo também é complicado. Senhor, eu posso fazer um pedido? Meu Deus, a mulher cananeia, com uma filha endemoniada. Olha o pedido da mãe de 2 discípulos, João e Tiago. Senhor, quando o senhor chegar lá na sua glória, só deixa um filho meu ficar da direita e o outro na esquerda? Ah, gente, eu vou ter que beber água. Não dá, não. É sério, pedido de mãe de discípulo. Querendo um lugar especial para o filho no céu. Às vezes a gente vê isso dentro da igreja. Não, meu filho não estava na frente na apresentação das crianças. Porque seu filho é mais alto. Mas sempre o meu filho fica atrás. Porque, irmão, pelo amor de Deus, vai ser mãe canané então. Porque mãe de discípulo dá trabalho. Gente, Jesus olha para ela pensando... Gente, ela estava diante de Jesus. Ela podia pedir, me cura de diabetes, me cura da pressão alta, liberta o meu marido, solta os demônios todos que estão prendendo a gente. Não!
Ai, dá um lugar especial para os meus filhos, um à direita e um à esquerda. Meu Deus do céu, você tem a oportunidade de pedir, tá pedindo errado. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Era o prazer da mãe do discípulo. Misericórdia. Aquela mulher tinha um problema. Olha, às vezes a gente acha que tem um problema. Quando você achar que tem um problema, eu faço um convite a você. Vá na emergência do Hospital Cardoso Fontes. Aí você vai perceber. Ou então, vá conosco na última sexta-feira no Valente de Davi. Talvez você reclame da sua casa, do seu colchão, da água, do seu filtro. Você reclame do seu banheiro. Talvez você reclame das louças da sua casa. Mas quando você chega nas ruas, você vai dizer, gente, eu sou riquíssima. Como eu tenho dinheiro. Eu como quando eu tenho vontade. Eu tomo banho quando eu quero, pelo menos a maioria, né? Mas deveria, pelo menos, né? Mas eu tomo banho. Ai, irmãos, quando eu cheguei de Queimados ontem, que eu queria trocar a minha roupa do segundo tempo, tomar um bom banho e me jogar no meu sofá. Se eu morasse na rua, eu ia chegar de Queimados e ia pra onde? Já pararam pra pensar nisso? E dá detalhe, quando você volta, já roubaram suas coisas. Por isso que a gente está sempre tendo que dar roupa para eles, cobertor. Da outra vez eles ganharam cobertor, irmãos, rua é diferente. Você tem que aprender. Tem uma matéria no seminário que todo cristão tinha que fazer, contextualização. Não é igual a igreja, eu já te dei bala, você não vai ganhar bala. Não, eles estão na rua. Vocês caminham na rua, vê a quantidade de cobertor que fica jogado por aí? Às vezes eles se limpam no cobertor, às vezes não tinha como carregar as outras coisas, vão largando coisa para trás. Não tem como lavar, você tem que contextualizar. Achar que tá na rua, que tá dentro da igreja. Aí você ganhou da outra vez. Olha, você tá muito desobediente. Olha, você tá pronta. Gente, ele tá na rua. Ele está na rua. Não é o seu filho dentro de casa que não quer arrumar o quarto. Ele nem quarto tem. Então você tem que saber como falar, você tem que saber como chegar. Mas você se sente riquíssimo quando está num lugar como esse. Então, eu acho que só a mãe de Tiago e João lendo a história da mulher cananeia para ela falar, meu Deus, que mico que eu paguei. Essa mulher tinha um problema. Irmãos, a primeira vez em 13 anos de capelania hospitalar, eu entro numa enfermaria e me deparo com um defunto. Eu estou falando de enfermaria feminina. Eu não estou falando de CTI. Eu não estou falando da grande emergência, eu estou falando de uma enfermaria. E não é nem terceiro andar. Terceiro andar no Cardoso Fontes é para pacientes que vão operar ou já operaram. Segundo andar é paciente ali que está ali paliativo. Tá? Às vezes tendo que tomar um soro, tá com uma gastroenterite, tá com pneumonia. E de repente, porta aberta. E vocês já sabem como eu sou. Eu entrei, eu só vi um saco preto. No lugar da cama. A cama estava lá. O saco preto em cima. Não estava nem sacado o corpo. Estava só por cima. Com uma placa, uma etiqueta. Nome, a hora de falecimento. Eu falei, misericórdia, tinha que visitar um paciente do lado. Aí eu olhei para a irmã que estava comigo, eu falei, eu acho que temos um óbito ali, né? Ela, ai, pastora, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Já achando que ia pegar nela a morte, né? Eu falei, mas acho que a gente vai... será que tem paciente lá do outro lado? Que botaram um biombo. Aí ela falou, vamos entrar, pastora? Mas sobra claro para a pastora, né? Falei, vamos, né? E eu na frente. E para passar ali, irmãos, Jesus. Aí eu comecei a observar aquele monte de sangue. Quer dizer, tentaram, com certeza, fazer alguns procedimentos antes daquela mulher falecer. Daqui a pouco, não demorou muito, a gente orando a paciente do lado, começamos a ouvir gritos lá embaixo. Quer dizer, a família recebeu a notícia que aquela pessoa que estava na enfermaria faleceu. E aí, irmãos, a gente pensa assim, gente, eu cheguei aqui achando que eu tinha um problema. Eu não tenho um problema. Eu estou passando por uma dificuldade. Pastor João sempre vem com umas histórias também lá do masculino que ele visita, misericórdia. Esse último senhorzinho que ele visitou, ele teve um problema na igreja dele. Com isso ele infartou, não é isso? E estava lá aí, olha só o que cai na nossa mão, porque a minha igreja me feriu muito, meu pastor me feriu, né? Foi isso. Justamente o pastor e o irmão envolvido. O irmão pediu perdão a ele, o pastor não. E o pastor não pediu perdão. O irmão pediu perdão, o pastor não pediu perdão e o homem estava lá infartado. A igreja fere, irmãos. Pessoas ferem. Mas Jesus não fere. Glória a Deus. Não tem culpa. Jesus cura. Como nós ouvimos na rádio e marcou a gente, Jesus sempre vai ser inocente.
Quem é que crucificou Jesus? Fariseu, publicano, religioso e até alguns discípulos. Não os 12 que andavam com ele, mas negaram ele. Mas alguns que chegaram a receber benefícios, falaram, crucifica-o, crucifica-o. Jesus sempre vai ser inocente. Quem crucifica ele é a gente. Agora tem uma moda de um pessoal que fala assim, principalmente, ó, cuidado com o pessoal mais jovem que segue aí TikToker, esses influencers. Cuidado, porque eles falam assim, eu amo Jesus, mas não suporto os amigos dele. Já ouviram isso? Nunca ouviram? A Sandra já ouviu. Isabela também, tá muito na internet. Eu amo Jesus, mas não suporto os amigos dele. E se você não amar os amigos de Jesus, você não ama Jesus. Não tem como. Jesus andava com os 12 dele e carregava todo mundo para comer na casa dos outros. Tem que dar comida para os meus amigos. Então, tem essa onda aí hoje em dia. Então, as pessoas dizem que em casa adoram, em casa buscam a Deus. Mas você vai olhar para a vida dessas pessoas, claro, continua na prática do pecado. Mas dizem que amam e se dizem evangélicos, tá? E eu sou evangélico, mas os amigos dele, eles são insuportáveis. Então, irmãos, olha só, a gente precisa mudar um pouquinho o nosso olhar acerca de certas coisas. A igreja vai ferir, pessoas vão ferir, mas o teu marido também vai ferir, a tua esposa vai ferir, você vai ferir. Agora, deixar Jesus por causa disso, eu costumo falar, muda de igreja. Se você não está adaptado, adequado naquela igreja. Ontem foi muito engraçado. Eu falei que era da Assembleia de Deus. A senhorinha, ai, que bom que a Assembleia agora pode usar brinco, né? Ai, gente, antes de eu pregar. Falei, não é, menina? Ai, a modernidade chegou também, né? Das igrejas. Ela, aí ficou olhando minha unha. Aquelas senhorinhas fofas, sem vontade de botar no carro e levar, sabe? É o raio-x. Ah, o raio-x total. Total. E aí ficou um tempão ali comigo, com o João, e conversando, e pega na nossa mão e diz que tem 80 anos de idade. E que, olha, ela mora ali perto. Foi contando toda a história de vida dela. Então você começa a observar que as pessoas têm preferências. Eu gosto de usar meu brinco, então eu vou ficar numa igreja que aceita brinco. Agora não fica numa igreja que não aceita certas coisas, querendo fazer o que você quer. E aí, rebeldia. Se a sua igreja não pode calça, se a sua igreja não pode saia, se a sua igreja não pode isso, se a sua igreja... Obedeça aos seus líderes, os seus guias espirituais. Porque aí vai ser vida para você. Costume, irmãos, não é na Bíblia, não. Bíblia é doutrina. Fala comigo, Bíblia é doutrina. Costume é dos homens. Você vai lá na África, você vai ver eles dançando com roupas muito coloridas. Cada argola, irmãos, no nariz, na orelha, é cultural. Estou falando de cultura. Vai a gente fazer isso aqui no Brasil. Imagina se chegar a gente... Imagina a Fernanda com a argolão laranja, dançando aqui com turbante. Porque ela ministrou louvor. Vocês já pensaram nessa cena? Eu imagino aqueles irmãos mais tradicionais então falando, gente, a igreja acabou, né? Lá na África é costume deles. É cultural, eu estou falando de cultura. Irmão, o judeu não usava calça, usava saia. E aí, os vestidões, você vê dechoso, todo mundo de vestido. Mas hoje, você aqui no Brasil, o homem vai usar vestido e vai dizer que é judeu? Não. Então a gente tem que entender. Então fique numa igreja que você se adequou aos costumes, que você respeita a liderança. Porque homens ferem, mas Jesus cura. Aleluia. Então depois dessa negativa, a mulher adora Jesus. Versículo 25. Veio, adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Irmãos, ó mulher insistente. Se tem uma raça que não desiste, é uma raça chamada mãe. Olha quem fica na porta dos presídios. Mulheres, mães. Mãe é algo assim, irmãos, que não adianta, não vai desistir. Mesmo levando uma negativa, ela foi adorar. Mesmo sendo gentia, mesmo tendo sido descoberta. Fala como judia, mas não é judia não. Eu sei quem você é. Ela foi, ela adorou. Ela falou, Senhor, socorre-me. Ela negou? Não. Ela não ficou bancando a mentira, não. Ela falou, Senhor, socorre-me. Irmãos, essa mulher deu um banho de fé. Ela deu um banho de reverência, de respeito, de sabedoria. Essa mulher me lembra, sabe quem? Aquele centurião.
Outro que impressionou Jesus com a sua fé. Nem mesmo em Israel Jesus falou, achei fé como essa. Eu tenho a impressão de que tem gentio que está impressionando mais Jesus do que os crentes. Sabe por quê? Porque o crente está acomodado na sua fé. Eu vou para a igreja domingo. Eu estou na escala, glória a Deus. Mas se eu não tiver, talvez eu não vá. Fique pelo YouTube assistindo. Então eu tenho a impressão de que os gentios impressionam mais do que os discípulos. Vamos para o versículo 26. Então ele respondendo disse, outro não, irmãos, não é bom. Primeiro ele não responde palavra, vem aqui comigo. Depois ele diz, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E a terceira resposta dele, não é bom. Mas eu me lembrei de Gênesis 2:18. Quando Deus criou o homem e falou não é bom, é porque ele tinha uma ideia melhor. Quantas mulheres temos aí? Olha a ideia melhor aqui, ó. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, capaz de auxiliá-lo. Quando Deus diz não é bom, é que ele está com uma ideia melhor. Ele falou para a mulher, não é bom tomar o pão dos filhos. Quem são os filhos? Fala comigo, os judeus. E lançá-los aos cachorrinhos. Quem são os cachorrinhos? Fala, gentios. Terceira negativa. Mas ele tinha uma ideia melhor. Irmãos, ele levou aquela mulher ao máximo da sua perseverança. E você está aí triste, chorando, angustiado, porque Jesus te deu uma negativa. Ou porque Jesus ainda não respondeu palavra. Com mãe não tem isso não. Aprendam nessa noite. Eu não sou mãe, mas você é mulher. Ou você é homem, filho de Deus. Vão aprender com essa mulher. O que eu quero, eu vou até o fim. Às vezes Jesus não vai responder palavra. Ainda não estou curado. Quem já pegou exame na expectativa de estar curado e ainda não estava? Levanta a mão aí. Isabela, o rosto da Isabela transformou. Porque ela, irmãos, transplantada renal. Quantas vezes ela esperava? Não vou precisar transplantar. Não vou precisar mais fazer hemodiálise. Não vou... E precisava. Aí o milagre passou a ser outra situação. Que viesse um rim compatível para ela. E veio. Glória a Deus. Aí o milagre passou a ser outra situação, que ela não tenha rejeição ao novo órgão transplantado. E não teve. Glória a Deus. Mas a gente acha que vai acontecer do nosso jeito. A gente acha que o milagre é quando Deus faz o que eu quero. O milagre é quando Ele faz o que Ele quer. Da maneira que Ele quer. Aí nós viveremos um milagre. Aleluia. Então na segunda negativa, não é bom. Vamos ver o que ela fala no versículo 27. Ela, contudo, replicou. Olha, irmão, se é no dia de hoje eu falo, mulher chata. Não, se eu estou fazendo um gabinete com a família, misericórdia. Ela não sabe o que é não. Irmãos, na fé a gente não sabe o que é não. A gente ora de novo, 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 a gente ora de novo. Até ele dizer sim. Até ele dizer sim. Agora você está pronta. Com isso, Jesus foi o quê? Levando essa mulher a uma conversão. Mais do que os próprios discípulos. Levou aquela mulher a entender. Não respondeu palavra, mas o cenário está montado ainda. Eu vou sair daqui da presença dele? Não. Não respondeu palavra, o cenário está montado. Recebeu uma negativa. Você não é judia. Eu vim para os filhos de Israel. Eu não vim senão, como diz aqui, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Segunda negativa. Terceira negativa. Não é bom. Aí olha como é que ele já foi mudando. Não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom pegar o pão e dar para os cachorrinhos. Irmãos, aí ela vai no 27 e replica. E ela respondendo disse. Sim, o quê? Senhor. Que a palavra no original significa dono. Então ele está dizendo sim, dono. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus... irmão, sabe o que ela está falando aqui? Agora é a vez dela dizer, eu sei quem tu és. Ele tinha falado para ela. Tudo em parábola, né? Pega hoje essa ligação aqui, que às vezes eu estou falando contigo em parábola, tu não está entendendo. Ele falou por parábolas com ela.
Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pode ter cara de judia, clamor, filho de Davi, mas não é para você que eu vim, não. Ela insistiu. Ai, 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 não é bom ficar pegando pão, tirar da mesa. Ela replicou, sim, Senhor. Eu sei quem o Senhor é. E sabe quem o Senhor é? Tu és o dono da mesa. Então o dono da mesa decide quem vai comer, quem vai ficar, quem vai cair. Se o dono da mesa falar, ninguém come, só come os cachorrinhos. E não foi isso que aconteceu. Porque o que aconteceu foi isso. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Estamos nós aqui. Glória a Deus. Porque quem é o dono da mesa? Fala comigo, é Jesus. Irmão, se você hoje receber a graça, eu até bebi uma água para falar um negócio que eu vou falar aqui. De ser convidado por um irmão lindo desse que está do seu lado, que só tem gente linda nessa igreja, para comer na casa dele ou dela. Chegando na casa dessa pessoa, a pessoa fala, olha, eu fiz uma carne de forno maravilhosa. Você vai ficar todo feliz, vai dizer, ai, que alegria. Ai, meu Deus, vai ficar, né, emocionado, toma lugar à mesa. Mas se o dono da casa tira uma lasca daquela carne e dá pro cachorro dele, você vai ficar meio chateado, tristecido. Mas tu vai falar alguma coisa? Porque ele é o dono da mesa. Então ele decide o que vai fazer com o que tem à mesa. Então naquele momento, a mulher está falando, eu sei que aqui eu estou como um cachorrinho, porque eu não sou judia. Eu sou pagã, eu sou gentia. Porém, o dono da mesa pega o que está na mesa, dá, deixa cair, desfaz, tira, coloca e a gente recebe. Então agora foi a vez dela dizer, eu sei quem tu és. Glória a Deus. Ai, irmãos, aleluia. Come quem o Senhor quiser. É claro que a gente está falando aqui, irmãos, com uma cabeça de ocidental. Mas a gente, aqui, quando eu falo aqui hoje, na Assembleia de Deus Alto Moriá, cabeça de ocidental, qual a altura da sua mesa? 1,20 m? 15? Mais ou menos. Agora vamos para a cultura oriental, mesa. Eles se sentavam como se fossem poltronas personalizadas. Que muito mal cabia, quase igual o japonês, que muito mal cabia as pernas ali embaixo da mesa. Como é que um cachorrinho ia dar embaixo da mesa do judeu? Só se rastejando. Estamos falando aqui de uma pagã. Olha, gente, essa história é tão complexa que você não tem noção para fazer essa mensagem, como é que foi a minha cabeça. Mas Deus, pela misericórdia dele, e eu já preguei sobre isso, mas ele foi me dando algumas outras direções. Ela não é judia. A mesa do judeu é baixinha. O cachorrinho não consegue entrar embaixo da mesa. Então ela também está dizendo o seguinte, a sua mesa é do céu. Porque os cachorrinhos comem embaixo da mesa, das migalhas que caem dos seus donos. E lembra que quando ela chama ele de Senhor, na verdade ela está chamando de dono? Kyrios é dono. Senhor, Kyrios, dono. Então, dono da mesa, eu sei quem o Senhor é. O Senhor é o dono da mesa. E sua mesa não é baixinha igual a do judeu, não. A sua mesa é do céu. Aleluia! Meu Deus do céu, irmãos. Misericórdia. Aí, irmãos, versículo 28. Então lhe disse Jesus. Oh, mulher. Ah, irmãos, a gente se impressiona com tão pouco. Vai na casa da irmã Simone, que faz um bobó de camarão maravilhoso, que uma vez eu e o pastor Luiz fomos, Patrícia, né? Eu amo. Oh, meu pai. A gente fala, oh, camarão. Né? Não, fala a verdade, né? Isso é vitelo. Oh, camarão. Vem no churrasco da Ana, carne. Meu Deus, frango, pão de alho, sobremesa. Oh, que mesa! Meu Deus, chama a mídia. Mídia, eu fico assim, já filmou aqui? Já filmou aqui antes da gente comer? Mas Jesus não é bobinho que nem a gente, não, gente. Pra Jesus falar, oh, mulher! Ah, é porque impressionou ele. Então ele disse, mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. Como queres. O que ela queria? A filha liberta. O que ela queria? Os demônios fora da casa dela. O que ela queria? Os demônios
sem estar em cima da filha dela, dentro da filha dela. Então faça como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Eu gosto da versão que Marcos traz. O evangelista Marcos, no capítulo 7, no versículo 30, ele diz: e ela achou a menina sobre a cama. Aí você vai falar assim: poxa, eu queria um final mais... Ai, ela achou a menina lavando o banheiro. Oh, milagre duplo, né? Ai, ela achou a menina arrumando o seu quarto. Ainda bem que elas voltaram. Ainda bem que a área Teens chegou. Ela achou a menina arrumando o seu guarda-roupa. Sua penteadeira. Aí, Jesus, mas o Senhor é demais. Além de libertar, botou ela para trabalhar. Organizar as coisas. Eu pensei assim, eu falei, gente, ia ser muito legal um final assim. Porém, a mulher achou a menina em cima da cama. Porque quem vive endemoniado, para estar tranquilo em cima de uma cama, é porque está em paz. Para gente que não dorme, para pessoas que têm problema com insônia, estar em cima de uma cama é estar em paz. Mas eu vou um pouquinho mais fundo. Você vai encontrar sua menina sobre a cama, guardada, protegida, acomodada, segura. Tem coisa melhor para uma mãe que saber que a sua menina está sobre a cama? Tem coisa melhor, irmãos, que você sair fechando a casa, todo mundo dentro de casa. Fecha tudo, ora, agradece a Deus por aquele dia. E quando você faz isso com alguém na rua? E quando você faz isso sabendo, não foi pro trabalho de novo? Usou droga de novo? Tá bêbado na rua, tem que buscar ele bêbado na rua? É milagre ou não é a menina estar sobre a cama? Glória a Deus. Quem sabe vai vir uma benção bônus delas arrumarem aí os breguetes dela. Mas na hora de vir pra igreja, né? Blush pra tudo que é lado. Olha, irmãos, eu ainda tenho uma menina em casa. Eu tenho uma menina de 20, que a moça ontem falou assim, parece que tem 15. Ela... ai, todo mundo fala isso, né? Ela tem 20, mas ainda deixa aí as coisinhas dela. Ah, João, eita ferro. Ah, gente. Mas eu vou falar, com tudo isso, quando a menina está dormindo sobre a cama, o que a gente sente é paz. Quando os filhos estão guardados dentro de casa, o que a gente sente é paz. Quando o marido que vivia caindo bêbado na rua, para de beber, está limpo, organizado, tratado dentro da igreja, tomando conta lá dos carros, meu marido está sempre na escala. Minha filha glorifica, melhor do que ele está no bar. Glorifica a Deus. Você queria pegar ele no bar? Irmãos, eu me lembro quando eu era bem jovenzinha, ficou estranho, mas eu só me sinto ainda jovem, mas enfim. Eu me lembro que iam tocar a campainha lá de casa, porque meu avô estava caído. Meu avô tinha problemas com bebida. Só que chegou um momento da vida dele que ele começou a beber fora e chamavam lá, vocês lembram disso? Seu Ernesto tá ali, no início da Pirina. Aí tinha que ir lá o meu pai, tinha que ir lá minha tia, pegar meu avô, colocar dentro de casa. Já foi no finalzinho da vida dele, ele começou a fazer isso. Antes eu visse o meu avô tomando conta dos carros da igreja. Hoje a gente está com uma fé acomodada. Ai, vivo no louvor, vivo na escala da recepção. Meu irmão, glória a Deus, glória a Deus. Você não está no hospital naquele saco preto que eu vi quarta-feira. Você ainda está vivo servindo ao Senhor. Amém. Ter uma filha acomodada dentro de casa, na cama, é segurança, é alegria, é paz. É o marido ser liberto das drogas, da bebida. É a mulher ser liberta da fofoca, da mentira, da avareza. É isso, a gente só quer ter paz. Amém, Senhor. E foi isso que aquela mãe recebeu. A mãe recebeu o que ela queria, o milagre completo sobre a sua filha. Os demônios bateram em retirada. Os demônios bateram em retirada. Os demônios bateram em retirada. Aleluia! Fique de pé nesse momento, porque eles vão bater em retirada nessa noite. Amém, meu Deus. Oh, ralabachanta, ralabacanta, ralabaçai. Oh, aleluia! Enquanto você está aqui, tem demônios saindo da sua casa. Enquanto a mulher